Quero agradecer a JExpress pelo convite, o Guilherme pelo convite. A Advance é uma empresa de treinamento e consultoria especializada em ajudar empresas de tecnologia. Temos como clientes grandes empresas como Microsoft, IBM, Oracle, HP, Cisco, Avaya. Ajudamos essas empresas a desenvolverem a parte de estratégia, seja para crescimento orgânico ou inorgânico. Ajudamos as empresas a montarem a estratégia de marketing para geração de demanda e geração de oportunidades. E ajudamos as empresas a montarem a equipe de vendas, estruturando seja a equipe de vendas direta ou indireta a parte de canais. Desde 2009, nós fazemos uma pesquisa de mercado para entender a percepção dos empresários brasileiros com relação ao momento do mercado de tecnologia. Nos últimos anos, a gente tem feito essa pesquisa de maneira trimestral. Então, nós acabamos de consolidar agora os resultados com relação ao primeiro trimestre de 2016. O evento que vocês estão participando é o primeiro evento onde a gente está mostrando os resultados aqui no mercado. Os resultados eles são enviados para todo mundo que para respondeu a pesquisa de maneira completa, e para o restante do mercado a gente manda só um artigo resumido. O Dagoberto, ele tem mais de 35 anos de experiência no mercado de tecnologia. Eu comecei a trabalhar com tecnologia no Citibank, fiquei 10 anos, saí de lá responsável por toda a área de tecnologia do banco, fui para o Banco ABN, fiquei responsável pelas áreas de tecnologia e operações do banco. Logo depois fui para a Microsoft, fiquei 10 anos, 6 anos como diretor de marketing e vendas, 2 anos como diretor de estratégia, e aí resolvi montar a Advance. Hoje a Advance está com 15 anos de mercado, atendendo grandes empresas de tecnologia. Bom, feita toda a propaganda da Advance, vamos começar agora a falar sobre a pesquisa, o resultado da pesquisa. Depois desse webinar, nós vamos mandar todos os slides para quem estiver assistindo. Então, se vocês não precisam fazer tantas anotações, depois vão receber todo o material detalhado. Essa pesquisa ela contou com cerca de 1.400 empresas que participaram, empresas de todos os segmentos da área de tecnologia, tanto a parte de integradoras, revendas, empresas de desenvolvimento de software, consultoria e principalmente empresas agora com produtos e serviços na área de cloud. O que tem chamado muita atenção da gente, trimestre a trimestre, a gente percebe uma redução do percentual de empresas tradicionais, tipicamente revendas, VARs e integradores, e o aumento de empresas de consultoria de TI e empresas relacionadas à cloud. Isso acontece por uma própria migração do mercado, que as empresas que tradicionalmente vendiam produtos, hoje passam a ter uma atuação muito mais consultiva, então muito mais na parte de serviço, e também saindo da parte de on-premises, ou a parte tradicional, para a parte de nuvem. Então essa migração ela traduz exatamente o que a gente tem visto no mercado. Do ponto de vista de número de colaboradores e faturamento, nós tivemos 59% das empresas participantes com até 50 colaboradores, o que reflete muito todo o mercado de tecnologia no Brasil, e 33% das empresas com faturamento de até 2,4 milhões e 64% com empresas com faturamento menor do que 9 milhões, novamente em linha com o que a gente percebe no mercado de tecnologia como um todo no mercado brasileiro. Nessa pesquisa nós tivemos 86% dos entrevistados são do C-Level, são donos, proprietários, CEOs, presidentes ou diretores de empresa, e tipicamente todas as pesquisas trimestrais que nós fazemos têm uma taxa muito grande de C-Level participando, por conta do caráter estratégico que a gente dá para a parte da pesquisa. A primeira parte da pesquisa nós perguntamos a respeito do resultado financeiro das empresas até o momento, tanto 2015 quanto o primeiro trimestre de 2016. O que a gente percebe é que ano a ano o mercado de tecnologia tem sofrido bastante por conta da crise econômica. Então, do ponto de vista de crescimento, de 2012 para 2013, nós tivemos um crescimento muito grande, 19,5% de crescimento, logo depois caindo para 17,2%. Ano passado, que foi o ano
onde a gente começa a falar da crise um pouco mais pesada aqui no Brasil, nós tivemos um crescimento de 10,2%, o que não é ruim comparado aos outros mercados que a gente olha, né? O primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 10%, o que também não é ruim olhando os outros segmentos que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente percebe claramente é que nem todas as empresas estão tendo o mesmo resultado, estão tendo o mesmo crescimento. Então, tem empresas que estão sendo muito impactadas do ponto de vista negativo, que são as revendas de infraestrutura, distribuidores e integradores. São empresas que estão apresentando taxas de crescimento muito baixa ou retração, e empresas que estão sendo menos impactadas pela crise ou até mesmo impactadas de maneira positiva, que são as empresas de consultoria, na parte de serviço, obviamente, e empresas na parte de cloud, com produtos e serviços na parte de cloud. Empresas na parte de cloud, elas estão tendo uma média de crescimento trimestre a trimestre, olhando agora o primeiro trimestre, de 20%. Então a gente olha e fala assim, é um mercado que está bastante mais avançado que o restante do mercado. Do ponto de vista de investimentos feitos no primeiro trimestre, aí, novamente comparando o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, a gente tem 41% das empresas que aumentaram o número de colaboradores, contra 32% que tiveram uma redução no número de colaboradores. E essa é uma métrica que a gente vem acompanhando nos últimos 5 anos. A gente tem visto trimestre a trimestre uma redução muito grande de empresas ou de um grupo de empresas. Desde janeiro de 2015, a gente percebe isso muito claramente. Então, tem cerca de 35% de empresas reduzindo drasticamente, reduzindo mais de 15% trimestre a trimestre, e em contrapartida, a gente vê cerca de 35% aumentando ou crescendo mais de 15% trimestre a trimestre. Então, a crise econômica ela não está sendo ruim para todo mundo, ela está sendo ruim para 1/3 das empresas de tecnologia, ela está sendo muito boa para os outros 1/3 de empresas de tecnologia. Então, o que a gente fala é que, definitivamente, a crise ela tem feito o dinheiro mudar de mãos. Algumas empresas estão retraindo e esse dinheiro está fugindo para as empresas que estão se expandindo. Olhando as expectativas para 2016, nós temos cerca de 51% das empresas que acham de que o impeachment trará um resultado positivo ainda em 2016. E foi interessante, a gente fez questão de soltar essa pesquisa exatamente no momento da votação da continuidade do processo do impeachment ali na Câmara. Então, naquele momento já o humor dos empresários de tecnologia mudou radicalmente, foi de uma semana para outra, assim, numa semana todo mundo extremamente negativo, abalado, achando que o ano ia ser um ano muito perdido, e na semana seguinte, logo depois da aprovação da continuidade, o humor já mudou muito, e aí os empresários começam a achar de que 2016 pode ter resultados bastante interessantes para a parte de tecnologia. Obviamente que a gente tem 21% dos entrevistados achando de que o impeachment vai impactar de maneira negativa, ou seja, que vai travar ainda mais o país, por conta de ser um processo demorado, um processo que deve acontecer agora até setembro ou outubro, mas novamente a grande maioria dos empresários vê isso como uma oportunidade. Olhando do ponto de vista de planejamento, 53% das empresas acham de que agora, por conta de o processo de impeachment ir para frente, ou ter sido aprovado pela Câmara, eles vão ter que rever rapidamente toda a parte de planejamento, estratégia e ações, mas no sentido de tirar proveito de uma oportunidade que eles estão entendendo que vai acontecer ainda em 2016. Então, eles entendem que o mercado consumidor de tecnologia vai destravar, as empresas vão começar a consumir a tecnologia, até mesmo para minimizar os impactos da crise, e o resultado disso deve impactar positivamente todo o crescimento do mercado de tecnologia ainda em 2016.
Nós sempre perguntamos a expectativa do empresário com relação ao PIB, e aí é muito interessante, nos anos anteriores, quando a gente perguntava de PIB, tinha um número muito grande de empresários de tecnologia que não acompanhavam esse tipo de indicador, e quando a gente fazia a pergunta de quanto deveria ser o crescimento do PIB, davam números totalmente descolados da realidade. Isso mudou muito, de 2014 para cá, os empresários de tecnologia estão acompanhando bastante de perto o crescimento da economia, entendem que isso tem um reflexo direto na parte de venda de tecnologia, e aí começam a fornecer para a gente números muito próximos da realidade. Então, a expectativa que tem, e acho que é um número bastante interessante aqui, segundo os empresários de tecnologia entrevistados, se não houver impeachment esse ano, a gente teria uma retração na economia de 3,5%. Se houver o impeachment, a gente tem uma retração de 1,9%, ou seja, a gente tem um ganho muito grande ainda em 2016 com o processo. Novamente, isso na expectativa e na perspectiva das empresas entrevistadas. Olhando o crescimento da economia sob a ótica oficial, então a gente tem o governo FHC uma economia relativamente estável, depois nós tivemos na parte do Lula toda a parte da marolinha, etc., que impactaram bastante do ponto de vista de crescimento de tecnologia, e agora, nos últimos anos, com a parte do governo Dilma, a gente vê claramente um desastre do ponto de vista econômico, chegando o ano passado com uma retração de 3,8%. Começamos esse ano com uma expectativa de retração de 3,2%, logo depois já passou por uma expectativa menor de retração de 3,5%, e segundo a expectativa dos empresários de tecnologia, se não houver absolutamente nada com relação, não tiver nenhuma ação emergencial rápida no país, então a gente corre o risco de chegar o ano com uma retração de cerca de 6% do PIB, o que seria um grande desastre, não só para a economia, mas definitivamente para a área de tecnologia. Do ponto de vista de expectativa de crescimento do mercado de tecnologia, novamente a gente vê o mercado sendo bastante impactado pela crise econômica. Nós tivemos em 2012 um crescimento de 12,6%. Na verdade, nos últimos 20 anos antes de 2012, o mercado de tecnologia ele crescia como um reloginho suíço, era de 12% a 13% ao ano. Depois, em 2013, tivemos um crescimento de 10,2%, um pouco abaixo, mas não ruim. E o ano passado, um crescimento de apenas 5,4%. Então, mostra que o ano passado foi um ano bastante desafiador para a área de tecnologia. E esse ano, se não houver o impeachment, a expectativa dos empresários é que a gente tenha só 3% de crescimento na área de tecnologia contra um crescimento de 5,2% se houver o impeachment. Então, novamente, aparece uma grande expectativa de melhora ainda em 2016 com o processo de impeachment. Os empresários têm muito claro isso de que só pela troca de humor, só pelo movimento que está acontecendo, o mercado consumidor de tecnologia já começa a se movimentar e aquele monte de propostas que haviam sido enviadas começam a ser desengavetadas e começam a se transformar em negócios efetivamente fechados. O grau de otimismo que a gente vê nas empresas de tecnologia com relação ao impeachment, ele não é homogêneo, ele muda bastante. As empresas relacionadas com produtos e serviços em cloud são as mais otimistas, achando de que se houver um impeachment, o crescimento vai ser ainda muito maior, né? Seguidas logo depois pelas empresas de desenvolvimento de software, logo depois empresas de consultoria e, por final, as empresas que são as revendas, as integradores, que são as menos otimistas, acham que o impeachment vai dar menos resultado do ponto de vista de crescimento de mercado e, coincidentemente, são as categorias de empresa que estão sendo mais negativamente impactadas nos últimos 2 anos. Então, tem tido um crescimento muito baixo
e acham de que o cenário para eles não muda de maneira muito forte, independente se vai ter impeachment ou não. A gente começou a fazer um comparativo a partir do ano passado, que foi o crescimento do PIB versus o crescimento da área de tecnologia. E foi interessante porque o que a gente percebe, de 1995 a 2010, em 95 a 2010, a economia cresceu em média 3,3%, enquanto que o mercado de tecnologia cresceu 12%. Então a gente tem uma diferença de 8,7 pontos percentuais. No ano passado, nós tivemos a nossa economia decrescendo 3,8% e a área de tecnologia crescendo 5,4%. Embora a gente tenha crescido muito pouco do ponto de vista de tecnologia, a diferença entre o crescimento da economia e o mercado de tecnologia foi de 9,2 pontos percentuais, o que, se a gente comparar com o restante dos anos, não é tão ruim. Então, a gente, comparativamente com a situação, estava indo relativamente bem. Olhando agora para frente, a expectativa dos empresários com relação a 2016, se não acontece o impeachment, aí esse gap entre economia e tecnologia cai para 6,5, e tendo a parte do impeachment, então a gente cresce num patamar de 7,1, né, 7,1 pontos percentuais, o que está em linha com o que aconteceu de 1995 e 2010. Então a gente volta a ter um cenário comparativo com os outros segmentos de mercado, passa a ter um cenário relativamente favorável. Olhando a expectativa de crescimento das empresas de tecnologia, e aqui a gente tem que fazer sempre uma explicação, nós colocamos sempre duas perguntas para o empresário responder. Uma que é quanto ele acha que o mercado de tecnologia vai crescer, e a outra quanto ele acha que a sua empresa vai crescer. E historicamente, a gente tem que os empresários todos que respondem à pesquisa sempre acham que a empresa dele vai crescer acima da média de mercado. Então, por isso que quando a gente mostra os números de o crescimento das empresas, é sempre acima do que é o crescimento do mercado como um todo. O número que eu gostaria de destacar aqui é que a expectativa de crescimento das empresas sem o impeachment para esse ano seria de 12% em média, e tendo o impeachment, eles já prevêem uma melhora de desempenho com um crescimento acelerado indo para 21,3%. Né? Até acho que é uma dose muito otimista, acho que a gente definitivamente não consegue crescer tanto. Esse processo de impeachment é um processo ainda mais lento, por mais que existam propostas engavetadas, por mais que o mercado se mova de maneira rápida, sair de uma expectativa de 12 para 21 no curto período de tempo que a gente tem daqui até o final do ano, acho que é um pouco otimista demais. Né? De qualquer forma, acho que assim, mostra de que o empresário brasileiro na área de tecnologia está com uma expectativa muito grande por conta das mudanças que podem vir pela frente. Né? Quando a gente fala agora sempre o crescimento do mercado de tecnologia, a gente tem que ter muito claro de que nós estamos num processo inflacionário. Então, quando a gente fala que o crescimento do mercado é de 12%, se for, como a gente está prevendo que a inflação para esse ano é de cerca de 10% a 11%, então está quase que elas por elas, o mercado vai crescer basicamente o que está crescendo é a inflação. E esse é um ponto importante porque a maior parte dos empresários não considera a inflação quando está olhando as suas taxas de crescimento e montando os seus planos. Então acaba estabelecendo taxas ou expectativas e planos de crescimento que mal cobrem a inflação que a gente vai ter. Nesse gráfico a gente mostra na curva verde a expectativa de crescimento da empresa, né, do que o empresário acha que a empresa dele vai crescer, versus a curva azul, que é o que ele acha que o mercado de tecnologia como um todo vai crescer. Obviamente que como a gente faz a pesquisa só para o mercado de tecnologia, as duas curvas deveriam ser coincidentes. Ou seja, o empresário deveria achar de que a média de crescimento dele devia estar em linha com a média de mercado. Mas nunca aconteceu isso.
né, eles sempre tiveram expectativas de que a sua empresa está crescendo muito acima da média. Eu chego até a brincar que eu falo assim, bom, se todo mundo que respondeu a pesquisa acha que vai crescer acima da média, então só quem não respondeu a pesquisa é que vai ter que crescer abaixo da média, que é para a gente poder ter os dados médios, senão matematicamente não fecha, né? Um outro ponto que é importantíssimo a gente perceber, sempre que nós fazemos a pesquisa no começo do ano, o empresário tem uma expectativa de crescimento para o seu negócio muito alta. Então, olhando aqui abril de 2013, eles achavam que iam crescer a empresa 21%. Ao longo do ano, essa expectativa vai reduzindo até fechar com 13,9% a expectativa em setembro. 2014 aconteceu a mesma coisa, começamos com uma expectativa alta e fomos reduzindo trimestre a trimestre. 2015, idem. E agora 2016, a gente olha, começamos com uma expectativa de crescimento de 14%, e existe agora essa grande variação de se vai ter impeachment ou não, né? Então se cai de 14 para 12, ou se vai de 14 para 21, como a gente viu no slide anterior. Então a próxima pesquisa que a gente fizer, aí a gente vai conseguir ter essa sensibilidade bastante apurada de qual foi efetivamente o impacto que teve essas mudanças, o humor das mudanças do impeachment com relação à parte do mercado de tecnologia. Nós perguntamos para os empresários qual seria a estratégia deles agora para 2016. Então, 46% dos empresários já estão prevendo, e novamente aparece aqui toda aquela parte de mudança de humor positivo, 46% vai aumentar o número de colaboradores agora em 2016, contra apenas 21% que vão fazer a parte de redução. E aí, olhando a parte de investimentos em marketing e vendas, também a gente vê um grande percentual, mais de 50% das empresas investindo em marketing e vendas contra um percentual muito pequeno que vai estar ali reduzindo. Olhando a principal estratégia dessas empresas agora para 2016, seria de se esperar de que em época de crise, né, e sempre a estratégia mais recomendada para a época de crise, seria vender na base. E o que a gente percebe é que não é isso que vai acontecer. Os empresários estão fazendo investimentos em marketing e vendas, como vimos no último slide, para fazer expansão do seu negócio. Então, é buscar novos clientes na região onde ele já atua, né? Buscar novos clientes em outras localidades, expandir a carteira de produtos e serviços para oferecer para os clientes, né? Contra uma parte menor que vai estar vendendo na base. E quando a gente fala na base, mesmo a venda na base, ter novos produtos e serviços para oferecer para a atual base de cliente. Então, aparece claramente que essas empresas vão buscar novas soluções, vão se transformar em canais de outras empresas, integrando produtos, oferecendo serviço para aquela sua base que ela já tem ali como principal ativo da empresa. A estratégia de venda através de canais também surpreendeu bastante. Hoje a gente já conta com cerca de 44% das empresas no Brasil trabalhando com canais, e agora, ainda para os próximos anos, a gente vai ter mais 28% das empresas buscando essa forma de atender o cliente. O Brasil, como tem uma extensão territorial muito grande, ele é um ambiente muito propício para a parte de trabalho com canais. Todas as empresas que estão trabalhando estão se dando bastante bem no tocante à venda geográfica, dispersão geográfica, aumento da parte de vendas, né? E como a gente viu no slide anterior, a grande maioria das empresas que vai vender na base, o que vai fazer é buscar ser canal de alguém para poder oferecer novos produtos e serviços para a sua carteira atual de cliente. Então, esse é um segmento que deve se movimentar bastante agora nos próximos 3 anos, deve aquecer bastante. Então, vale a pena para quem não trabalha ainda, ou para quem trabalha, olhar isso com carinho,
porque a guerra toda vai ser no âmbito de buscar mais rapidamente os parceiros, selecionar esses parceiros, para poder segurar o intermediário e a última milha ali com o seu cliente. Do ponto de vista de internacionalização, nós tínhamos uma expectativa de que, por conta do mercado doméstico estar muito fraco, por conta do câmbio estar muito favorável à exportação, que houvesse um número muito grande de empresas interessadas em internacionalização. A gente percebe que não é bem assim, as empresas ainda estão com foco muito grande na parte doméstica, acham que ainda tem um espaço muito grande para crescer aqui, a despeito da crise que está acontecendo, antes mesmo de buscar um processo de exportação. As empresas que estão exportando, 85% das empresas que estão exportando, o fazem porque tem um cliente no Brasil que acabou pedindo para que elas fossem para outras localidades, então elas vão patrocinadas ou apoiadas por um cliente brasileiro que as leva ou até as força a ir para o mercado internacional. Do ponto de vista de busca de investimentos, a gente percebe que 60% das empresas pretendem buscar capital para fazer a parte de pesquisa e desenvolvimento, 51% pretendem buscar capital para lançar novos produtos, ou seja, entende de que a crise vai exigir novos produtos, talvez produtos mais leves, mais baratos, menores, etc. E precisa de capital para poder trabalhar isso, montar sua parte de pesquisa e desenvolvimento e lançamento desses novos produtos. O mercado de fusões e aquisições aqui no Brasil, do ponto de vista de tecnologia, ele é bastante aquecido. Nos últimos 12 anos, o mercado de TI foi o mercado número 1 do ponto de vista de número de transações, de fusões e aquisições, comparado com todos os outros segmentos de mercado aqui no Brasil. E ele se mostra ainda que vai ser aquecido no ano 2016, 2017 e 2018, com uma tendência muito interessante, que são as empresas de cloud, as integradoras e ISVs, atuando fortemente como compradoras, e as revendas e consultorias de TI atuando fortemente como vendedoras, né, interessadas em vender. Revendas e consultorias de TI, a grande maioria delas são empresas mais antigas de mercado, com sócios que já estão na época de aposentadoria, então a venda acontece também por uma questão de não ter para quem passar a empresa, não tem filhos, herdeiros que querem ficar com a empresa, então vender passa a ser uma boa opção. O outro motivo da venda, de muitas das revendas, é que ao longo desses últimos 2 anos, elas vieram decrescendo trimestre a trimestre, e estão chegando num ponto onde o negócio passa a não ser mais tão atrativo, e aí a venda passa a ser uma alternativa. Outro número que nos chamou bastante atenção foi o investimento projetado das empresas com relação a marketing, agora já para 2016. E, novamente, quando nós fizemos essa pesquisa no primeiro trimestre, onde o humor do empresário ainda estava ruim, achando que esse ia ser um ano muito ruim, etc., o investimento em marketing relatado lá no primeiro trimestre seria de marketing tradicional 2% do faturamento da empresa e marketing digital 4%. Agora, nessa nova pesquisa, a gente já começa a olhar de que o empresário está querendo fazer investimento em marketing, está querendo fazer um investimento em vendas, está querendo expandir o seu negócio, está querendo usar canais para chegar mais rápido em cliente e aumenta o investimento que ele vai fazer de marketing tradicional de 2 para 4 e o marketing digital de 4 para 6,3, onde fortemente eles estão mostrando que vão roubar a fatia de mercado das empresas de tecnologia que estão retraindo, né? Então, a gente vai ver novamente o dinheiro mudando rapidamente de mãos das empresas que estão bem posicionadas com produtos, com mercados, com agilidade, com planos, e as empresas que estão no modelo tradicional,
que não se sustenta mais, seja do ponto de vista de modelo de negócio, de produto ou de mercado. Toda pesquisa que nós fazemos, a gente escolhe um tema para aprofundamento. Nesse trimestre, a gente escolheu como tema de aprofundamento a parte de cloud e serviços gerenciados. E aí percebemos que, quando a gente olha toda a parte de ofertas em nuvem, eu peço desculpa, talvez a letrinha seja muito pequenininha, mas a gente vai mandar depois os slides para vocês. Mas a gente tem nas quatro barras aqui, os serviços que são oferecidos em nuvem. O primeiro deles, infraestrutura como serviço. O segundo, plataforma como serviço. O terceiro, software como serviço. E o quarto, serviços gerenciados. A parte de software como serviço, ela historicamente foi a que teve maior aceleração do ponto de vista de ofertas no mercado. E, de alguma maneira, nos últimos 6 meses, despontou muito a parte de serviços gerenciados. Então, hoje nós temos 54% das empresas entrevistadas já oferecendo essa modalidade de ofertas em nuvem, chamados serviços gerenciados. Dentre os serviços gerenciados, existe uma gama deles sendo oferecidos, a maior parte das empresas oferecendo monitoramento de ambientes, aplicativos, banco de dados e serviços, seguido logo depois pelo monitoramento de infraestrutura de TI, e logo depois pela parte de Help Desk e Service Desk. Chama a atenção da gente de que a última barrinha lá, o que as empresas menos estão oferecendo, é o monitoramento de infraestrutura de telecom, o que deveria, de certa maneira, estar atrelado ao monitoramento de infraestrutura de TI, né, oferecer essas duas coisas juntas. Então, o que a gente tem percebido é de que as empresas que estão com ofertas de serviços gerenciados, elas têm no seu menu, no seu cardápio que estão oferecendo para os clientes, poucas alternativas, né? Enquanto poderiam estar oferecendo um leque muito maior, fazendo com que o cliente tivesse um único fornecedor para tudo que fosse monitoramento, segurança, backup as a service, etc. Quer dizer, oferecer para o cliente a totalidade das ofertas de serviços gerenciados. Ainda do ponto de vista de serviços gerenciados, a média das empresas que estão oferecendo esse tipo de oferta dizem que 10,4% do seu faturamento virá de serviços gerenciados, veio de serviços gerenciados em 2015, com uma expectativa de crescimento para 13,5% agora em 2016 e mais de 18% em 2017. Então, sim, essa é uma grande tendência. Dentro de todas as ofertas que tem de nuvem, essa é a oferta que mais tem se mostrado promissora com o crescimento agora para os próximos anos. Para terminar, uma das coisas que a gente vem monitorando é o uso de data center pelas empresas de tecnologia. Então, ainda chama muita atenção de empresas que estão usando o seu próprio data center, ou montando o seu próprio data center, mas a gente já começa a perceber um crescimento muito grande das outras empresas. Então, coincidentemente, na pesquisa do primeiro trimestre, feita em janeiro, a Amazon, a AWS e Azure, cada uma delas estava com 24% de empresas, de utilização pelas empresas. A AWS deu uma grande arrancada, agora de 24% para 41%, Microsoft um pouco menos, de 24% para 28%, mas a gente já começa a ver de que o número de empresas que estão com seu data center próprio começa a reduzir drasticamente, em detrimento a data centers de empresas com know-how especializadas em fazer esse tipo de atividade. Eu queria terminar aqui falando rapidamente sobre as minhas conclusões com relação à parte da pesquisa. Eu acho que, se eu tivesse que resumir essa pesquisa inteirinha em uma única frase, eu falaria: o mercado de tecnologia não vai crescer muito pouco em 2016, e a gente tem empresas que estão crescendo muito, e nós temos empresas que vão retrair bastante. Então, a pizza não vai crescer, mas o que está acontecendo é que tem empresas que estão roubando o pedaço de pizza das outras, né? Estão roubando a fatia de mercado, o que é a parte da pizza. Então, o empresário tem que ter isso muito claro na cabeça dele,
se ele vai querer roubar o pedaço da pizza dos outros ou vai ter o pedaço da sua pizza roubado, cedendo para alguém. Né? E eu diria que o grande diferencial para as empresas, agora nesse momento de mercado, é não a parte de vendas, mas a parte de marketing. E o motivo disso é porque, em grande maioria, as empresas de marketing as empresas de tecnologia estão com marketing muito deficitário. Né? 40% dos empresários dizem que o marketing ajuda muito pouco as equipes de vendas, 50% dos empresários acham que o marketing faz um trabalho ruim na parte de geração de oportunidade, e 61% dos empresários dizem que marketing gera menos de 5 oportunidades por mês. Isso com média do mercado geral. Né? Se a gente está falando de empresas que implementam SAP, por exemplo, 5 oportunidades por mês não é ruim. Mas se a gente fala de uma empresa que vende Office 365, 5 oportunidades por mês é absolutamente nada. Então, olhando a média, o número de oportunidades geradas por marketing é muito baixo. Um outro dado que deixou a gente muito preocupado, nós fomos contratados aqui no Brasil para fazer uma parte de uma pesquisa mundial, onde foi identificado o nível de maturidade de marketing para as empresas de tecnologia. Então, eles elencaram, foram 5 níveis de maturidade. Nível 1, o nível mais básico, mais rudimentar, onde a empresa, o marketing da empresa só faz website, folheto, e-mail marketing e endomarketing. Né? E o nível 5, o nível mais elevado, onde o marketing tem um papel de inteligência, faz a parte de conteúdo, usa marketing digital e está altamente atrelado a gerar negócios para a empresa. Aqui no Brasil, nós entrevistamos 4.000 empresas de tecnologia e o que me chamou muita atenção, tinha uma pergunta lá que era muito singular. Eles falavam assim, se você, empresário de tecnologia, estiver andando, encontrar uma lâmpada mágica de Aladim e tiver direito a fazer um pedido para o gênio com relação a marketing, o que você pediria? E 85% dos empresários fez o pedido para o gênio falando assim, eu queria que marketing fizesse website, folheto, e-mail marketing, endomarketing e evento. Né? Então esse é um nível mais rudimentar que tem de marketing, isso é o nível 1. E por conta disso, olhando a média de todas as empresas que responderam a maturidade aqui no Brasil, nossa média foi de 1,5 contra 3,8 nos Estados Unidos. Então, marketing aqui no Brasil está extremamente abaixo do mínimo desejado para as empresas de tecnologia. Por isso que eu falo, esse é o grande ponto de diferencial daqui para frente. Não é mais vendas. Vendas já passou por toda uma etapa de processos, metodologias, treinamento, treinou-se o vendedor, treinou-se o gestor de equipe de vendas. De certa forma, isso já está bastante bem resolvido. Marketing agora é quem vai ser responsável, que vai ser importantíssimo na expansão de mercado, que é a maior parte da estratégia das empresas de tecnologia, na parte de canais, na parte de buscar novos clientes, na parte de se posicionar melhor no mercado, usar marketing digital como uma forma de chegar nesses novos clientes a custos mais atrativos, usar uma estrutura de geração de demanda, geração de oportunidade, insight sales, tudo atrelado a essa parte de marketing digital, fazendo com que o custo de aquisição do cliente seja muito menor do que de maneira tradicional. Integrar a parte de marketing e vendas não é uma tarefa fácil, a gente tem trabalhado muito com isso, nós temos várias metodologias dos Estados Unidos para cá, e quando a gente consegue fazer isso, marketing passa a ter não mais aqueles indicadores tradicionais, que é número de pessoas que visitaram o website, que visitaram o evento, etc., mas marketing passa a ter um indicador que é o indicador de vendas. Então, se a equipe de vendas tem que vender 10 milhões, o indicador de marketing é exatamente os 10 milhões. Então, o marketing tem que pegar e não só encher o funil de vendas, mas apoiar vendas em cada uma das etapas do funil, de tal maneira que a gente consiga reduzir o ciclo de vendas e aumentar a taxa de conversão. Se a gente não fizer isso, então o marketing está desatrelado de vendas e marketing passa a ser só a despesa, e não gerar a parte de receita. Então, esse é o grande desafio das empresas de tecnologia daqui para frente. Como fazer para tratar marketing ou usar marketing para gerar mais transações
e mais negociações fechadas.